Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A missão de Abraão. Que missão era essa? A lição fala sobre Ló, mas a missão que é dita por Abraão é que, através do que Abraão tinha feito, a missão foi externalizada na vida de Ló. E existe aqui algumas semelhanças entre Ló e Abraão. Ambos estavam na porta, ambos estavam em situação de aguardo, de espera, receberam pessoas divinas ali. Ambos o trataram com toda a cortesia possível, foram extremamente hospitaleiros. Ambos receberam dos seres divinos mensagens de advertência, mensagens de esperança e, acima de tudo, mensagem de punição. Ambos receberam as mesmas situações. Agora, me chama a atenção é a maneira como Abraão se comporta. Aquele que fica com Abraão não era ninguém menos que Deus. Abraão se curva diante dele, Abraão ali faz uma intercessão para com ele, de maneira que ele começa a falar sobre a quantidade de ímpios, né, que poderia existir e a cidade ser poupada. Então, assim, se há essa situação toda, eu particularmente entendo que essa foi a primeira evidência da pessoa de Abraão ter um contato com a pessoa de Cristo de forma humana. Porque o Senhor aparece ali. Eu não vejo ninguém menos que ele que apareceu ali naquele momento. E diante daquela intercessão, Abraão conversa com ele. Lá quando Ló se recebe os dois anjos e conversa com ele, as mesmas mensagens ou semelhantes é dado a Ló, falando que a cidade seria destruída, que a impiedade delas era demasiadamente grande e Ló foi achado por justo e ele seria de fato absolvido daquela situação. E eu evidencio essa expressão de que Ló era justo baseado na segunda carta de Pedro 2 e o verso 6 ao verso 8. E me permita aqui, o verso 6, na nova versão transformadora, diz assim: mais tarde condenou as cidades de Sodoma e Gomorra e as transformou em montes de cinza, como exemplo do que acontecerá aos perversos. Olha só, aos perversos, futuro, cinzas, passado. Exemplo. Olha que coisa interessante. Essa destruição de Sodoma serviu como exemplo de fogo eterno. Então, eu não devo entender que o fogo do eterno, quando vier para punir os ímpios, será um fogo que nunca se apaga, porque cinza não pega fogo. A cinza é uma demonstração de que algo que se existia anteriormente foi consumido por completo. E o fato de ter sido consumido demonstra que não mais vai existir fogo, porque as cinzas, na verdade, evidenciaram a punição que houve anteriormente. É por isso que o livro de Malaquias fala que não haverá nem raiz nem ramo, todos serão eliminados. E essa eliminação, quando você observar alguém falando que o fogo do Apocalipse é um fogo que jamais irá se apagar, na expressão que é dita, o fogo que nunca se apaga, essa expressão, irmãos, tem que ser entendido que ele jamais irá se apagar até que todo o mal seja consumido, todo o mal seja eliminado. E aqui eu entendo a mesma questão. Continuando ainda no verso 7, descreve o seguinte: em contrapartida, resgatou Ló, tirando de Sodoma por ser um homem justo, afligido com a vergonha, com a imoralidade dos perversos que existia ao seu redor. Sim, Ló era um homem sem maldade, era um homem justo, cuja alma justa era atormentada pela maldade que via e ouvia todos os dias. Aqui eu entendo a condição que tinha Ló. Era um homem justo, em meio àquela impiedade que o cercava. Agora me chama a atenção uma questão. Quando os anjos chegam para Ló, em Gênesis capítulo 19, o verso 12, ele pergunta assim: tem mais alguém em sua casa? Ló, irmãos, naquele momento ele sai de casa. Ele vai até afora e começa a ir à casa dos seus filhos, à casa de suas filhas e, de fato, vai até os seus genros para tentar dizer: olha, saiam daqui, a cidade será destruída. E observe o que é que diz o texto. E eu vou falar isso à luz num texto de Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas. Olha o que é que diz aqui, o texto de Gênesis capítulo 19 e o verso 12, diz assim: os anjos perguntaram: você tem mais alguém, algum parente na cidade? Na cidade? Tire-os daqui, genros, filhos, filhas ou qualquer outro parente, pois estamos prestes a destruir toda a cidade. O clamor contra ela é tão grande que chegou ao Senhor e ele os enviou para destruí-la. Verso 14. Então Ló correu, ele saiu de casa, para avisar os noivos de suas filhas: saiam depressa da cidade. O Senhor está prestes a destruí-la. Os rapazes, porém, pensaram que ele estava brincando. No dia seguinte, ao amanhecer, os anjos insistiram: rápido, tome sua mulher e suas duas filhas, que estão aqui, saia agora mesmo, ou
também morrerá quando a cidade for castigada. Visto que Ló ainda hesitava, os anjos tomaram pela mão, e também sua mulher e as suas filhas, e correram com eles para um lugar seguro fora da cidade. Me considera aqui um ponto. Ló sai, fala com as suas filhas, com os seus genros, com outros filhos, coisa que acaba não voltando com sucesso. Ellen White, quando comenta sobre isso, olha que coisa interessante que ela fala no livro Patriarcas e Profetas e na página 159. Os anjos revelaram a Ló o objetivo de sua missão. Nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-la. Os estranhos que Ló se esforçara por proteger, prometeram agora protegê-los e salvar. Também todos os membros de sua família, com eles deveriam fugir da cidade ímpia. Olha isso aqui. Ló foi avisar seus filhos, repetiu as palavras dos anjos, dizendo: levantai-vos, saí deste lugar, pois o Senhor há de destruir a cidade. Mas ele lhes pareceu como quem estava zombando. O texto fala que estavam brincando. Riam-se dele e chamavam de seus receios supersticiosos, ou seja, você está ficando louco. Suas filhas eram influenciadas pelos maridos. Estavam muito bem ali onde se encontravam. Não podiam ver sinais de perigo. Tudo estava exatamente como havia. Possuíam muitos bens e não podiam crer que fosse possível que a bela cidade de Sodoma houvesse de ser destruída. E olha que interessante. Ló voltou triste para casa e referiu a história de seu insucesso. Então os anjos mandaram levantar-se e tomar a esposa e suas duas filhas, que ainda estavam em casa, a deixar a cidade. Ora, se estavam em casa, não foram aqueles com que eles foram atrás. E aí, como o título do vídeo tem assim, né? Quantos filhos Ló tinha? Eu, de fato, não tenho como responder. Mas, no mínimo, irmãos, devia ser uns 6 ou 7. Fora existiam filhas, estava no plural. As filhas que tinham em casa também estavam no plural. E filhos também estão no plural. No mínimo 2. Então ele tinha, vamos dizer, poderia ser 2 filhos, 2 filhas fora e 2 filhas em casa. No total seria 6. Lembre-se que a promessa de Deus foi que não destruirei se houver 10 ali. Então ele tinha uma quantidade menor que 10. Mesmo que fossem sob sua influência, eles viviam na impiedade. Sabe, tem um texto que diz assim: um só pecador destrói muitos bens. Levando em consideração que Deus avisou a todos eles. A mensagem que ele queria era que o povo, de fato, ouvisse a sua voz e saísse de lá. E agora deixa eu falar uma coisa aqui triste para vocês. Vocês sabiam que a esposa de Ló, se ele não tivesse resistido, o texto fala que os anjos tiram ele de lá, no capítulo 19, verso 16. Levaram à força praticamente. Não que forçaram ele, mas eles queriam fazê-lo. Mas ele viu que a relutância estava sendo grande, os anjos foram e tiraram-os de lá. E quando tirou, essa questão de relutância de Ló fez com que a sua esposa ficasse tão incrédula a ponto de colocar em dúvida se de fato aquilo iria acontecer ou não. E quando ela sai de lá, ela se volta para trás. De certa forma, a perdição da esposa de Ló tem por causa disso a culpa do próprio Ló. E antes que você possa se escandalizar, mas Abel, que coisa é essa? Nunca vi isso na Bíblia. Ellen White diz assim: a hesitação, mais em cima, a influência de seu exemplo tê-la-ia salvo do pecado, a influência de Ló, tá? Que selou a sua sorte. Mas a hesitação e demora dele fizeram com que ela considerasse levianamente a advertência divina. Ao mesmo tempo em que seu corpo estava sobre a planície, o coração apegava-se a Sodoma, e ela pereceu com a mesma. Rebelara-se contra Deus, porque seus juízos envolviam ruína das posses e os filhos, posto que, tão grandemente favorecida ao ser chamada da ímpia cidade, entendeu ela que era tratada severamente, porque as riquezas que tinha levado anos para acumular devia agora ser deixada para a destruição. Então aqui eu encerro as seguintes palavras. Aí é o mesmo livro, Patriarcas e Profetas, a página 160, e o título é A Destruição de Sodoma. Pode ler lá, você vai encontrar essa evidência. Irmãos, não brinque com o que é verdadeiro. Não brinque com o que é correto. Seja firme com o que é certo. Não fraqueje, não titubie, não brinque. Assim como foi com a esposa de Ló, Balaão passou pela mesma situação lá em Números capítulo 23. Lembre-se que quando Deus disse que não era para ele ir com aqueles homens,
ele depois se dispõe a ir. Acontece que ele começa a conversar com Balaque e vai para vários lugares, na tentativa de amaldiçoar. Ele sabia o que ia no seu coração. Logo, a punição veio contra ele. No capítulo 24 do livro de Números, Balaão é morto junto com os inimigos de Israel, com o povo moabita. Logo, acabou também se perdendo. Não relute para com o que é certo. Seja fiel ao que é correto. Firme nas promessas, convicto daquilo, e não fraqueje com coisa alguma, pois é na fraqueza, é na fragilidade, que o diabo encontra uma arma grandiosíssima para nos destruir. Que Deus, portanto, nos conceda força e firmeza nas suas palavras, para que assim sejamos, para a honra e glória de Deus, salvos no dia da redenção. Quando Ele voltar, possamos nele sermos achados como perseverantes, porque são os perseverantes que irão guardar de fato a sua palavra, e esses serão aqueles que têm Apocalipse 14:12. Aqui está a perseverança dos santos, porque eles guardarão os mandamentos de Deus e terão a fé em Jesus. Deus, portanto, nos abençoe nesse aspecto e sejamos missionários, tá? Na vida primeiramente, ao anunciar pela vida prática e em seguida pelo nosso conhecimento. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, que as bênçãos dos céus repousem sobre nós, nos dando garantia de firmeza em Tua palavra, que nós possamos estar convictos da mesma e não negociá-la por coisa alguma. Dá-nos um bom dia, Senhor, perdoa nossos pecados e permanece conosco, te pedimos por Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo. Até logo.